O Revista Novo Tempo de hoje começa falando sobre a importância de pais e educadores oferecerem informações sobre o abuso sexual infantil. Desde cedo é possível instruir os pequenos para que reconheçam um abusador e assim impedir que isso aconteça em sua vida. Vem ver! O CISAM é um hospital especializado em receber vítimas de violência sexual. Há alguns dias, ele foi o epicentro de manifestações sobre o aborto de uma adolescente que havia sido violentada dentro de casa. Agora, a frente do CISAM está assim, em silêncio. Porém, o silêncio não é bem-vindo sobre o tema. No ano passado, mais da metade das denúncias recebidas pelo Disque 100, que é uma central de denúncia de violência mantida pelo governo, tiveram crianças como vítimas. 11% de todos os casos diziam respeito à violência sexual, que pode ter efeitos graves no desenvolvimento da criança se não tiver um acompanhamento de especialistas. Então, a importância é justamente porque a criança já está numa situação difícil, ela foi violentada, então aquela já carrega uma culpa, uma angústia tremenda. E quando aquilo é exposto, de uma maneira que todo mundo sabe o que aconteceu, muitas vezes as pessoas criticam ela, julgam ela demais, e aquilo vai fazendo com que ela se torne e pense que ela foi culpada por alguma coisa, uma coisa que não foi acontecida, uma coisa que não é culpa dela. Anualmente, a Igreja Adventista mobiliza os seus fiéis em manifestações públicas para falar sobre a violência doméstica. Mas o cenário pandêmico de 2020 fez com que os planos mudassem no Nordeste. No lugar de passeatas, muito diálogo entre os membros. O importante é não ficar em silêncio. Esse ano a gente trabalhou interno, com as igrejas. E todos os membros se envolveram, porque é um assunto muito relevante. Não tivemos aglomerações, não tivemos passeatas. Informamos através das lives, dos conteúdos da revista adulto, da infantil, dos fóruns de debates. E tudo isso contribuiu para que a campanha tivesse relevância, porque as manifestações públicas não mudam comportamento, né? A informação gera educação e a educação gera mudança de comportamento. Entre os tópicos trabalhados nas reuniões virtuais estavam dicas de como identificar um possível caso de violência infantil. Mesmo com a maioria dos casos de violência infantil acontecendo dentro de casa, é a família que desempenha papel fundamental na construção de novos horizontes. Falar desse assunto é proteger, é conscientizar, é educar a família a saber como agir diante de uma situação de abuso e violência. É isso aí, sem dúvida a família pode fazer toda a diferença. Vamos orientar mais, conversar mais. E ainda bem que existem projetos como Quebrando o Silêncio para ajudar as pessoas a denunciarem e a superarem esse problema. E tem outras reportagens sobre o Quebrando o Silêncio hoje por aqui, já que neste mês de agosto é o mês da campanha em todo o Brasil. Veja o que mais vem por aí. Igreja cria portal só para mulheres com dicas de saúde e histórias inspiradoras. Na pandemia, a passeata do projeto Quebrando o Silêncio virou carreata, mas o recado foi dado. Em Brasília, evento realizado no estádio Mané Garrincha arrecada toneladas de alimentos. Alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo concluíram os estudos bíblicos em meio à pandemia no Amazonas e Roraima. E tem a última reportagem da série Novo Normal, então fique ligado, seu programa de boas notícias já está no ar. Passeatas com multidões já viraram tradição na campanha Quebrando o Silêncio. Todos os anos, o maior projeto da Igreja Adventista contra a violência doméstica é feito nas ruas. Mas em 2020, tudo precisou ser adaptado. Para respeitar as normas de distanciamento social, os voluntários de Canoas, no Rio Grande do Sul, usaram seus automóveis para alertar sobre a violência que pode acontecer dentro de casa. Carros, carros e mais carros. Quem olha para essa fila quilométrica de longe pode imaginar que seja um típico engarrafamento de fim de tarde em uma das principais avenidas de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas balões nas janelas e cartazes nos capôs denunciam que se trata de algo bem diferente.
As visíveis palavras de ordem e a enorme faixa num trio elétrico revelam que o encontro se trata de mais uma edição do Quebrando o Silêncio, um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que visa combater a violência doméstica em suas mais variadas formas. Porque a gente vê que cada vez mais a violência não está só na rua, mas dentro dos lares. E a gente tem que apoiar, né, a denunciar os causadores disso tudo, desse sofrimento para idosos, para crianças e também para as mulheres. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, entre os meses de março e junho, o estado sofreu um aumento de 21% nos casos de violência contra a mulher e feminicídio. E o projeto Quebrando o Silêncio tem sido bastante eficaz em combater este mal. Não só em Canoas, mas também em todo o estado, adventistas foram às ruas, dentro dos seus carros, para se manifestar contra este grave problema. Se não estivéssemos em meio a uma pandemia, o cenário seria bem diferente. Dezenas e centenas de pessoas estariam na rua fazendo uma animada passeata. Mas para se prevenir do coronavírus, cada um foi no seu carro. E isso não tirou a animação dos participantes. A passeata percorreu toda a região central dessa que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Ao findar a tarde, os voluntários alinharam seus carros no estacionamento de um supermercado para fazer o encerramento oficial da manifestação. Para a psicóloga Andressa Gomes, esse tipo de ação impulsiona e encoraja vítimas que estão caladas a denunciarem seus agressores, além de ajudar a quebrar o ciclo da violência que existe muitas vezes naquele lar. Muitas vezes as pessoas são intimidadas a não fazer essa denúncia, né? Então a gente, como igreja, pode estar abrindo um caminho para essa criança procurar outros meios para ela também denunciar. A violência não é só no machucar, o matar, também é com palavras, né? É ofender, é o bullying que é tão dito, isso também machuca as pessoas. E nós aqui de Canoas, a gente sempre se uniu como igreja, como comunidade, para trabalhar por uma causa. E esse ano, a carreata. É isso aí, muito bom. A sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região central do estado de São Paulo, propôs um projeto de lei que incluísse uma semana quebrando o silêncio no calendário de comemorações oficiais do município de Campinas, no interior de São Paulo. Acompanhe. Na quinta-feira, 20 de agosto de 2020, a Câmara Municipal de Campinas se reuniu e aprovou o projeto-lei 257/19. Que inclui no calendário de comemorações oficiais do município de Campinas a Semana Quebrando o Silêncio. E esse é o intuito do projeto, era tentar criar dentro do calendário municipal, o calendário oficial da cidade de Campinas, a Semana Quebrando o Silêncio. Ela é a última semana que antecede o quarto sábado do mês. Então ela tem realmente uma data, uma semana definida no calendário gregoriano, que é o calendário anual, dentro do calendário municipal, para que o poder público tenha esse compromisso com a sociedade campineira de, inicialmente, pegar aquela ideia, pegar aquela semente da Igreja Adventista e propagar por todo o território campineiro. A aprovação desta lei permite com que mais pessoas adquiram conhecimento sobre a violência e sintam segurança para quebrar o silêncio. A campanha do Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. E essa campanha ela é promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países da América do Sul, desde o ano de 2002, quando foi criada, então, a campanha do Quebrando o Silêncio. Já se somam aí 18 anos de existência dessa campanha. A permissão da Semana Quebrando o Silêncio é um grande marco na história dos adventistas. Campinas foi presenteada com um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, do vereador Luiz Henrique Cirilo, muito importante para todos nós adventistas. Nós nos sentimos muito honrados como igreja de sermos a vanguarda, pioneirismo nessa campanha Quebrando o Silêncio. A Câmara Municipal de Campinas realizou a autorização desta lei via plataforma Zoom. Os representantes acreditam nos benefícios da Semana Quebrando o Silêncio. Já pensou em um portal feito exclusivamente para as mulheres? Com dicas sobre saúde, histórias inspiradoras, cursos gratuitos e mensagens que preparam para o dia a dia? Este é o Missão Mulher, um projeto da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
Um conteúdo feito por elas, para elas. Assim, foi lançado na última sexta-feira, 21 de agosto, o portal Missão Mulher. O site traz conteúdos diversos com foco na missão e com o objetivo de alcançar mulheres de diferentes idades, nichos, regiões, histórias e religiões. A iniciativa é do Ministério da Mulher, da sede administrativa da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. No portal é possível encontrar materiais informativos, histórias inspiradoras e até fazer cursos online de forma gratuita. Um dos destaques é o projeto Superação, criado em alusão à campanha Outubro Rosa, que convida mulheres a se superarem buscando mais saúde e qualidade de vida. Outra aba é a do projeto Quebrando o Silêncio, onde a internauta pode encontrar materiais e vídeos com entrevistas exclusivas sobre a temática de 2020, violência doméstica. Uma live especial foi realizada para marcar o lançamento do portal. Centenas de mulheres de várias partes do Brasil participaram de forma virtual e puderam conhecer a funcionalidade do site e obter informações sobre temas relevantes. Uma das convidadas do programa foi a farmacêutica brasileira Maria da Penha Maia, que sofreu agressões do esposo e tentativas de homicídio. Ela inspirou a criação da Lei Maria da Penha. Outra participação foi a do casal de médicos especialistas em medicina da família, doutora Daniela Cano e doutor Luiz Sela. Eles falaram de saúde preventiva e promoveram seu curso gratuito no novo portal, com o tema Imunidade Eficiente. O endereço missãomulher.org.br já está disponível. Ele recebe atualizações constantemente e abre oportunidade para a participação do público. Que projeto sensacional, eu adorei. Bom, após serem batizados na Igreja Adventista, novos membros recebem um kit com Bíblia e manual que orienta como proceder com a vida espiritual para um contínuo crescimento. Vamos saber mais como esse apoio aos novos membros funciona na entrevista que o Felipe Lemos fez com o pastor Josanã Alves, que é diretor de mordomia cristã da Igreja Adventista em toda a América do Sul. Vamos ver? Milhares de pessoas se unem à Igreja Adventista do Sétimo Dia por ano por meio do batismo. Mas como essas pessoas compreendem o que significa crescer espiritualmente? O que significa ser membro de uma igreja? Vamos entender um pouquinho, falando de um projeto agora chamado Crescendo em Cristo. Quem conversa conosco é o pastor Josanã Alves, ele que é o diretor de uma área chamada Mordomia Cristã, que está muito preocupada com a espiritualidade das pessoas. Essa área, ele é diretor dessa área para a Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países sul-americanos e é o coordenador desse projeto Crescendo em Cristo. Pastor Josanã, o que é esse projeto exatamente de forma geral? Qual foi a ideia para esse projeto? Muito bem, a ideia ela é fundamentada em um texto bíblico de João 15, que diz que precisamos estar ligados a Cristo para crescer. Nós dizemos que o batismo é um novo nascimento. Então, a ideia é que a pessoa que chegou à igreja através do batismo, ela possa crescer e conhecer mais a verdade bíblica e ter hábitos para buscar a Cristo. Então, esse material, esse projeto Crescendo em Cristo, é exatamente para ajudar os novos na fé, os que estão entrando à igreja, para que cresçam em Cristo e conheçam mais verdades para o desenvolvimento da vida cristã deles. Pois é, e esse projeto ele tem materiais, né? Ele tem um site. Fala um pouquinho sobre quais são os materiais, qual é a utilidade desses materiais e como é que eles vão ser realmente empregados, né, como ferramentas para ajudar no desenvolvimento espiritual das pessoas. A ideia é que no batismo as pessoas recebem na igreja um kit batismal que tem como o principal presente ali no kit a Bíblia. A Bíblia é a fonte de tudo, é a base da vida cristã. E junto com a Bíblia, eles devem receber um manual de estudos chamado Crescendo em Cristo. Esse manual tem 7 semanas e ele é dividido em 7 semanas e ele tem o mesmo formato da nossa lição da Escola Sabatina, o nosso manual de estudo da Escola Sabatina, que diariamente, durante 7 semanas, ele vai estudar temas como como ter comunhão com Deus, como fazer o culto familiar, como fazer o culto pessoal, o que é orar, como eu posso usar os meus dons na igreja, como funciona a Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual é a história da Igreja Adventista. Então, esses princípios que ele vai aprender nessas 7 semanas vão ajudá-lo a conhecer mais as verdades e viver, mas principalmente, o principal objetivo do material é ajudá-lo a desenvolver hábitos de comunhão com Deus,
hábitos de relacionamento com os membros da igreja, hábitos de missão. E esse material, ele tem um suporte de um site, crescendoemcristo.org. Está disponível para todos, crescendoemcristo.org. Nesse site você vai encontrar o manual em PDF. Esse site está dividido também nas 7 semanas. Cada semana tem um material adicional. Você quer estudar mais sobre oração, tem um material adicional sobre oração. Tem um vídeo para cada semana do professor que escreveu o tema da semana. Então, é um material de apoio para que ele possa conhecer mais, mas principalmente desenvolver hábitos da vida cristã. Muito bom. Um material, então, que ajuda a pessoa a se contextualizar com a Igreja Adventista quando ela se torna membro e também motiva ela a se desenvolver espiritualmente com hábitos fundamentais para o crescimento. Pastor Josanã Alves, muito obrigado pelas informações e esperamos que esse material seja altamente enriquecedor para a vida espiritual de muita gente. Lembrando que o site é crescendoemcristo.org e nós agora voltamos com você aí nos estúdios, então, Darcy. Muito obrigada, Felipe. Obrigada ao pastor Josanã também. Agora vamos ao quadro Maranata, que hoje traz a continuação do episódio Campo de Fogo, que fala da recuperação de instituições da igreja após um grande incêndio na Califórnia que aconteceu em 2018. Vamos ver? Por mais de 2 semanas, voluntários passaram horas pregando, martelando e pintando os abrigos. Enquanto isso, o projeto Amor a Paradise tem trabalhado através de um comitê para cuidar de centenas de requisições de abrigos e selecionar com cuidado os candidatos. Agora é hora da parte mais complicada, a entrega. Bom, cada abrigo tem 4x3. São 12 metros quadrados, que é o máximo que você pode fazer sem uma licença, sem precisar dela. São 1.200 quilos vezes 200 abrigos. Então, sabe como é? É uma empilhadeira, com tudo alinhado, 2 ou 3 por vez. Depois a mesma coisa para descarregar. Isso exige muito esforço e recursos. O Garrison e a Joel pensaram em maneiras de entregar os abrigos, mas toda a solução requisitava dinheiro e muita força braçal. Força e tempo que eles não tinham. Então, um milagre. Uma empresa agrícola comercial ouviu sobre o projeto e ofereceu ajuda. Não sabíamos ainda como iríamos distribuir 200 abrigos. Não dá para ter tantos trabalhadores assim. E os membros da igreja estavam cansados, sem recursos, sem tempo. E também, nos encontramos com a diretora da Capay Farms e ela falou pelo telefone com os donos da Capay Farms. E eles disseram que queriam ajudar. Alan está entre os sobreviventes do Camp Fire. A casa dele foi incendiada. Primeiro de tudo, eu só perdi posses materiais. Eu fiquei com tudo. Meus filhos. Me desculpem. Me desculpem. As crianças são tudo para mim e elas escaparam. A minha mãe escapou, eu escapei. Saímos intactos. O Alan e a família dele puderam voltar 7 meses depois do incêndio. Hoje eles vivem em trailers, acampando em sua própria propriedade. Assim como outros nessa situação, o armazenamento tem sido um problema. Eu soube do projeto por meio da escola. Ambos meus filhos vão para a escola adventista. E eles já sabiam que nós tínhamos problema para armazenar e que as crianças precisavam de um lugar para guardar as coisas que fossem os brinquedos, ou roupas e alguns itens. Sabe, estamos tentando reconstruir nossas vidas e é difícil fazer isso em um acampamento. E o pastor Garrison e mais outro pessoal na igreja nos informou sobre esse projeto, na verdade, há alguns meses atrás, e que isso seria algo positivo que estaria acontecendo. Agora, o Alan ganhou um abrigo. Eu achei que as pessoas tinham esquecido de Paradise, mas ganhei um abrigo. Nas semanas seguintes, o projeto Amor a Paradise entregou abrigo atrás de abrigo atrás de abrigo.
Eu preciso dizer que ver esses depósitos entregues ontem foi muito legal. Eu estava dirigindo e eu participei de uma das primeiras entregas. Então eu sabia onde eles estavam e vi eles no lugar. Eu estava dirigindo e vi um que eu não participei da entrega e eu não sabia que estava lá. E eu vi ele enquanto eu dirigia e eu fiquei, meu Deus, olha lá, gente, é um dos nossos abrigos. Isso foi muito legal. E eu acho que isso foi um momento de completar o ciclo, porque tinha sido minha visão 2 meses atrás, quando o projeto começou a ser posto em prática. Na minha mente, eu podia ver na minha mente, ok, eu vou dirigir e vou ver alguns abrigos surgindo por Paradise, pipocando pela paisagem, e aí saberei que esse projeto funcionou porque Deus orquestrou tudo. 1 ano depois da catástrofe que reduziu a cidade de Joel, Gerson, Terry e Alan a pó, eles estão vendo a luz no fim do túnel. E não somente a esperança de construir uma estrutura física. É a esperança encontrada no amor infinito de Deus. Eu sou um cristão e eu fui criado primariamente como batista. Havia algumas coisas sobre as religiões e que eu era meio cético. Parecia que muita gente falava em ajudar os outros e na realidade não ajudavam. Pareciam ser as pessoas calmas, humildes e prestativas que a Bíblia espera que sejamos. E eu fiquei desiludido com muitas organizações religiosas. Desde que eu encontrei a Igreja Adventista do Sétimo Dia, me impressionou como os cristãos realmente são. Vidas vão ser mudadas, impactadas. Mais pessoas vão saber sobre esses projetos e vão querer participar. E eu adoro a generosidade que o Senhor tem demonstrado perante nós, que tem sido latente durante este projeto. Então, na manhã de 8 de novembro, antes das nossas famílias se separarem para ir em diferentes direções e fugir do incêndio, nós nos reunimos para orar como uma família uma última vez. Não sabíamos se iríamos voltar para casa. Meu marido teve uma ideia, alguns meses atrás, que era colocar uma placa no lugar onde ficamos. E é uma placa com dizeres lindos. E eu acho que o que é realmente especial é que haverá uma lembrança visual para os meus filhos todos os dias do poder de Deus e que a palavra dele é verdadeira. Aqui, em 8 de novembro, uma família se reuniu para orar. Eles oraram pelas famílias, pelas casas e por Paradise. Minutos depois, o fogo veio, mas as famílias retornaram. Os lares continuam e Paradise está ressurgindo. Foram lágrimas pelo que perdemos, esperança por quem conseguiu voltar e amor pelos outros que farão daqui um paraíso de novo. Lindo demais. Bom, e chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Mande seu recado pra gente pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente o que mais você quer fazer assim que essa pandemia passar, ou como tem sido sua quarentena e que boa ação você tem feito para ajudar outras pessoas. Vamos ver? Erivaldo Tadeu, olá Darcy, ao fim dessa semana, quero agradecer a todos da TV Novo Tempo por esse maravilhoso programa. Tem muitas coisas importantes que me deixam bem informado a cada dia. Sou um telespectador muito feliz e eu fico muito feliz com isso, Erivaldo. Um grande beijo para você, muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem uma entrevista sobre a situação de Beirute após a tragédia da explosão e o que a ADRA tem feito para ajudar. Fique ligado, eu volto em instantes. Já estamos de volta. No dia 4 de agosto, uma série de explosões ocorridas no porto de Beirute destruiu a maior parte das instalações e bairros circundantes, deixando pelo menos 180 mortos e mais de 6.000 feridos. Uma grande concentração de nitrato de amônio incendiou um armazém portuário, causando extensas mortes e destruição. A boa notícia é que a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, conhecida como ADRA, está presente no local, oferecendo ajuda aos afetados.
Paulo Lopes, diretor da agência com sede na América do Sul, está conosco para uma entrevista exclusiva desde Beirute. Boa noite, pastor Paulo. Seja bem-vindo aqui ao Revista. Boa noite, Darcy. É um prazer poder estar contigo. Para nós também. Pastor, fala para a gente qual é a situação atual de Beirute após a explosão e ainda em meio a essa situação da Covid-19, né? Uma situação muito complicada, porque o país já passava por uma crise econômica e de muita instabilidade política, e agora nós tivemos estas explosões que realmente causou uma destruição muito grande, muitos mortos, feridos, desabrigados, e também a situação da Covid-19, que os casos estão aumentando muito aqui no Líbano. Já temos quase 14 mil casos para um país pequeno como o Líbano. É uma situação bastante preocupante. Eu hoje andei pela cidade, pela zona portuária onde foram as explosões. Existe já trabalho de limpar um pouco essa parte, mas realmente uma situação bastante complicada para este país, com muita necessidade de ajuda humanitária neste momento. Eu imagino, pastor. E quais são as atividades de resposta que a ADRA está executando na cidade afetada? Nós estamos aqui em Beirute, como ADRA, desde os primeiros momentos que se seguiram as explosões, apoiando com ajuda humanitária básica, água potável. Nós estamos, neste momento, apoiando mais de 600 famílias com cartões de alimentação para que elas possam ir ao supermercado e comprar alimento. E nós também estamos apoiando a famílias na reparação, pequenos reparos das suas casas, portas, janelas. E também nós já conseguimos 2 containers de equipamento e material médico que nós estamos trazendo dos Estados Unidos, deverá chegar aqui nas próximas semanas para apoiar 2 hospitais aqui na cidade de Beirute, além dos nossos voluntários que têm trabalhado também na limpeza das ruas, dos entulhos que se espalharam por toda a cidade de Beirute. Muito trabalho aqui, nós vamos continuar trabalhando por meses, porque realmente há muito o que fazer. Com certeza, as imagens são impressionantes. E quais são as principais limitações que a equipe está encontrando aí no momento de realizar o trabalho de assistência social? Bom, há muitas limitações, a instabilidade do país. Nós estamos aqui numa quarentena de 2 semanas, praticamente quase forçada, apesar que o trabalho humanitário pode continuar. Obviamente, nós também como ADA, estamos mobilizando recursos de diferentes partes do mundo, não é? E, enfim, é uma situação difícil, muito difícil para as organizações humanitárias como a ADRA, mas nós, graças a Deus, estamos mobilizando recursos de diferentes partes para poder ajudar. O escritório da ADRA aqui em Beirute é um escritório pequeno e é por isso que eu estou aqui para apoiar durante um mês. Enfim, muitos desafios, também temos a questão da Covid-19, temos que tomar muito cuidado, não é? Mas o trabalho humanitário não pode parar apesar dos desafios que nós enfrentamos aqui no terreno. Como vocês podem ver aí nas imagens, é realmente uma situação desafiadora e desoladora nesta cidade que já tem outras crises, não é? Que eu mencionei no início que eles estão enfrentando. É verdade, pastor. Nosso carinho, respeito ao trabalho da ADRA, o carinho também para o pessoal aí de Beirute, né? Nossa solidariedade e também as nossas orações. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado e Deus abençoe vocês. Amém. E se você aí de casa quiser participar desta campanha de ajuda para o Líbano, junto com a ADRA, acesse o link que aparece na sua tela e conheça todos os detalhes. adra.org.br/Juntos pelo Líbano. Vamos ajudar. E chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. A história de hoje é de um casal de cegos que decidiu fazer mais pela Igreja do Canadá. Por isso, ajudaram a fundar uma nova congregação adventista criada especificamente para receber a comunidade cega. Vamos acompanhar. Todos os dias, Nena leva o seu cachorro para passear. Não é nada fora do normal para quem tem cachorro, mas é um processo um pouco diferente para Nena. Ela precisa do fardo para sair de casa e dar uma volta pela vizinhança.
Ele é um cão-guia que ajuda Nena a ter essa liberdade. Nena e seu marido Kevin são cegos. Os dois moram em Toronto, no Canadá. Eles vivem como qualquer outro casal. Eles cozinham, limpam e fazem as tarefas de casa. Nena também tem um negócio online onde vende roupas de tricô, sabonetes caseiros e outros acessórios. Cada uma dessas coisas são uma expressão artística para mim. Tenho a loja porque gosto de artesanato. O casal se conheceu em um acampamento adventista de verão, organizado especialmente para a comunidade cega. O acampamento acontece todos os anos e dura uma semana. Foi ali que Nina e Kevin se apaixonaram, mas ali eles também conheceram a Jesus e decidiram se batizar. Apesar de fazerem parte da família da igreja, eles ainda enfrentam desafios. Acho que muitas pessoas não sabem como se relacionar conosco. Às vezes, simplesmente não sabem se aproximar de nós e, por isso, nos sentimos deixados de lado. Em 2007, eles decidiram que queriam fazer mais. Por isso, se juntaram a uma equipe e fundaram uma nova congregação adventista, criada especificamente para receber a comunidade cega. No começo, eles alugavam uma sala de conferências em um hotel para fazer as reuniões uma vez ao mês, mas o grupo foi ficando conhecido na comunidade e eles sempre recebiam novos visitantes. Isso foi crescendo cada vez mais. Existe muita falta de esperança na comunidade cega. Eu gosto do nome da nossa igreja, Hope Vision Fellowship. É basicamente o que somos. Temos esperança e temos a visão de que as pessoas cegas sejam salvas através de Jesus. Queremos que elas encontrem cura e esperança através da sua graça maravilhosa. Em 2016, o grupo recebeu uma ajuda da Missão Global. E no mesmo ano eles foram reconhecidos como a primeira igreja adventista para deficientes visuais na divisão norte-americana. Eles também conseguiram um novo lugar para a igreja. Membros como Nena e Kevin estão sempre participando em atividades para compartilhar o amor de Jesus com a comunidade cega. Existem muitas pessoas cegas que precisam dessa esperança e desse momento bom, longe das coisas do dia a dia. Elas precisam de um refúgio e esse é o meu desejo, fazer as pessoas se sentirem assim, se sentirem importantes. A maioria das pessoas que visitam a igreja não são adventistas. Eles vêm para a igreja porque se sentem seguras aqui. Tem gente de várias religiões, com realidades diferentes. A igreja não foca só nas necessidades espirituais da comunidade. Eles querem ajudar com tudo o que conseguem. Aqui, a Paty é responsável por cuidar dessas pessoas, fazendo cestas básicas e dando para quem precisa. A maioria não tem condições de pagar pelas necessidades básicas, o que dirá coisas extras. Alguns dependem dos bancos de alimentos, e então este também é um dos nossos objetivos. Às vezes é a única maneira deles comerem alguma coisa. Ficamos sabendo de alguns cegos que são empurrados nos bancos de alimentos porque não enxergam e não sabem onde estão. Certa vez eu estava ajudando uma moça a limpar o seu armário de comida. Ela tinha 25 latas de molho de macarrão vencido e nenhum macarrão. Então simplesmente ajudamos. Essa igreja conseguiu alcançar um grupo que muitas vezes fica de lado. Mas aqui eles encontram um lugar onde realmente fazem parte. Quero agradecer a Deus do fundo do meu coração pela Igreja Adventista. Foi através dela que encontrei Jesus. Foi através dela que experimentei seu amor. E foi através da ajuda da Igreja Adventista que me tornei o homem que sou hoje. Um dos aspectos mais fascinantes sobre a vida de Jesus Cristo foi a sua intencionalidade e sua estratégia de missão. Ele não apenas apresentou a importância da proclamação do Evangelho eterno a todo mundo, mas também preparou um movimento dinâmico de multiplicação que foi capaz de colocar em prática o seu propósito. Ele agiu de tal forma que as pessoas que entravam em contato com ele não mais continuavam as mesmas. Muitos o rejeitaram, como a maioria dos líderes religiosos dos seus dias. Já outros o aceitaram. Por exemplo, há aquela mulher samaritana que nós encontramos no relato de João 4.
Ali os habitantes de Samaria que conheceram Jesus por intermédio daquela mulher finalmente disseram: agora nós cremos não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Salvador de quem? De algum grupo de pessoas? Dos mais favorecidos? Dos privilegiados? Da elite religiosa? Daqueles que tiveram a oportunidade de nascer em um país cristão? Não, nada disso. Aquelas pessoas, por sinal, não eram judeus. Chegaram à conclusão de que Jesus era de fato o Salvador do mundo, o mundo todo. Através do seu sacrifício, dando a sua vida pela humanidade, Cristo tinha a convicção de que todo mundo teria a oportunidade de salvação. Ele mesmo afirmou, referindo-se à sua crucifixão: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele viveu, morreu e ressuscitou de acordo com o propósito de Deus. Ele não podia falhar. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter esperança de vitória, assim como ele venceu. Mas como continuar o sonho? Como avançar com a mensagem do Evangelho de salvação a todo mundo? Que tipo de estratégia usaria Jesus? Simples. Ele decidiu chamar 12 homens para segui-lo. Jesus não estava preocupado com programas ou eventos envolvendo milhares de pessoas. Seu foco e energia foi dirigido no ensino de alguns poucos, que foram o seu método de alcançar o mundo com as boas novas. E por essa razão que eles foram chamados de discípulos. Eles foram aprendizes, pupilos do Mestre. Somente depois eles foram chamados de cristãos. Cristo sabia que não ficaria muito tempo nesse mundo. Por essa razão, ele desenvolveu seu ministério de tal forma a capacitar seus discípulos para que eles fossem testemunhas de tudo aquilo que presenciariam e aprenderiam do seu Mestre. O que eles precisariam fazer então? Não muito, apenas aceitar um convite. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Essa era a essência daquele programa de treinamento prático. Os discípulos deveriam apenas segui-lo. Obviamente, a decisão dos discípulos seguir a Jesus Cristo demandava obediência e fidelidade aos ensinamentos que eles receberiam. Ajuda assim, foram pouco a pouco sendo transformados pelo amor e pela graça de Jesus. Esse era o plano do Mestre. Esse plano foi progressivamente se ampliando na vida dos primeiros discípulos, que foram a base e o fundamento desse movimento chamado cristianismo. Por que tudo isso é importante? Porque o plano do Mestre continua o mesmo. Hoje, Jesus Cristo continua, através da presença do seu Santo Espírito, buscando discípulos que também decidam viver em obediência e fidelidade aos seus ensinamentos. Ele focou sua atenção não em uma grande multidão, mas em uns poucos que pudessem viver a transformação. Ele também focou a sua atenção em movimento que pudesse se multiplicar. Foi assim que a história do mundo foi dividida em duas partes, antes e depois da primeira vinda de Jesus Cristo. E hoje, tanto você como eu, nós somos uma vez mais convidados a participar desse mesmo movimento de multiplicação. Nós não precisamos influenciar milhões de pessoas, mas podemos, sem dúvida alguma, fazer a diferença na vida de uns poucos. Agindo assim, podemos ter a certeza de que esse movimento de multiplicação continuará no cumprimento da missão do Mestre. Cabe a cada um de nós aceitar o mesmo convite feito a dois irmãos às margens do Mar da Galileia. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E então, que resposta você vai dar hoje para o Mestre? Amém, estou aqui, Mestre. Gente, 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. A data foi criada em 1986 com o objetivo de incentivar a sociedade civil a participar de campanhas contra o tabagismo. E olha, segundo dados do Ministério da Saúde, felizmente, ano após ano, o número de adeptos ao cigarro vem caindo. Confira outras informações na reportagem do J. Terres. Considerado artigo de luxo até recentemente, o cigarro tem milhões de usuários em todo o mundo. Até os anos 2000, aqui no Brasil, era comum vermos imagens como estas em propagandas televisivas. E foi por meio de comerciais como este que Daniel ficou instigado a começar a fumar lá nos anos 80. Desde então, o cigarro se tornou uma companhia diária para ele. É vício, mas a gente sabe que faz mal. Faz mal e bastante mal e gasta bem também, que eu fumo 2 maços por dia. Desde quando que o senhor fuma? Fumo desde os 13 anos. 47 anos, faz a conta. Mas Daniel é apenas um dos milhões de tabagistas que, mesmo sabendo dos riscos que o consumo do cigarro pode causar à saúde, insistem em permanecer no vício. As doenças que o tabaco costuma trazer, isso quando consumido no longo prazo, são algumas. As principais seriam bronquite e enfisema, extremamente conhecidas, doenças tabaco relacionadas, perfeitamente conhecidas, mas eu também poderia colocar aqui a fibrose pulmonar idiopática, tem uma íntima relação com o consumo de cigarro, e fechando aqui das principais doenças, o câncer de pulmão.
Ele até pode ser pequeno em tamanho, mas não se deixe enganar. O maço de cigarros como esse contém 4.720 substâncias nocivas para o usuário e não somente para ele. Quem inala a fumaça com o tempo se torna um fumante passivo. O fumo constante e o ambiente fechado podem sim essas pessoas evoluir para alguma doença pulmonar crônica tabaco relacionada, mesmo que não tenham encostado o cigarro na boca nenhuma vez na vida. Luiz Carlos foi fumante durante 30 anos. Hoje, aos 58, ele largou desse vício e se tornou um adepto da prática de exercícios físicos e da qualidade de vida. Já fazem 10 anos, graças a Deus, 10 anos que eu parei de fumar. Em primeiro lugar, a vida toma um novo caminho. Tudo é mais prazeroso. A impressão que eu tinha quando eu fumava é que eu fugia, aliviava os meus desafios. Mas hoje eu vejo que é diferente. Procure ajuda. Existem secretarias de saúde nos municípios que oferecem ajuda, medicamentosa, psicológica, para que interrompa o vício de cigarro. Volto a dizer que não é fácil, é uma luta árdua, mas que vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Gente, um culto solidário, Drive-In, reuniu mais de 7.000 pessoas em Brasília. Este programa inovador trouxe atrações musicais, mensagens de esperança e incentivo à solidariedade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Brasília e em torno realizou um dos maiores eventos solidários do Brasil, em forma de drive-in. Na entrada do evento, cada carro doou uma cesta básica e depois estacionou num ponto estratégico pré-definido pela equipe organizadora. Dessa forma, cada pessoa pôde acompanhar o programa, que contou com muita música, palavras de esperança e momentos espirituais. Um evento inovador reúne cerca de 7.000 pessoas que adoram a Deus de dentro dos seus carros, aqui no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o resultado desta grande ação é a arrecadação de toneladas de alimentos que serão revertidos em doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para a gente que é mãe, que as crianças não estão indo para a igreja, para eles foi uma euforia hoje vir aqui. E para a gente tem sido muito bom pelo momento de adoração, que a gente estava só em casa, pela televisão, então foi um momento de presencial. Deveria ter mais, acho que seria bom. A programação ocorreu em 2 sessões e arrecadou cerca de 6 toneladas de alimentos e 5.000 kits de higiene, que serão doados a famílias carentes. O líder dos adventistas para toda a América do Sul, pastor Ayrton Keller, foi um dos oradores do evento e ressaltou a importância da igreja se adaptar à atual realidade do mundo. A igreja precisa cuidar de pessoas e as pessoas agora vivem em quarentena, em isolamento. Nós estamos tentando encontrar caminhos para ser responsáveis, para cuidar das normas de saúde, mas para poder ministrar as pessoas. Se nós não nos adaptamos, nós não nos comunicamos com esse momento, nós não atendemos as pessoas e nós não as alimentamos espiritualmente e damos a elas condições de cumprir a missão. A igreja quer continuar relevante, continuar sendo uma voz que é ouvida de acordo com a situação e que possa alimentar o coração das pessoas. A ideia desse culto é que muitas pessoas não estão podendo ainda ir à igreja por conta do medo, por alguma comorbidade. Então a gente entende que ter esse encontro mostra que a igreja está unida, principalmente na sua missão de cuidar um do outro e de salvar as pessoas. Esse é o nosso principal objetivo nesse grande encontro. O programa teve a participação de grupos musicais e grandes cantores cristãos, como Arte Trio, Dilson e Débora, Jefferson Pilar e a Turma do Nosso Amiguinho, além de líderes adventistas e autoridades do Distrito Federal. Para mim está sendo uma bênção, ainda bem que foi possível essa noite, né? Ainda não é nas condições ideais, porque o que eu preferia mesmo que tivesse todo mundo fora do carro e mais perto ali da gente, mas já valeu demais. Eu espero ter sido útil aqui nessa noite, né, para a edificação dos irmãos. Os alimentos arrecadados serão distribuídos pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, que é o braço social da igreja para o mundo. Esse programa da Igreja Adventista tem sido um programa muito importante, porque nós entendemos que, como igreja, podemos abraçar também a comunidade em que nós estamos inseridos. E com o apoio das instituições e da ADRA, nós podemos sim servir de uma maneira melhor.
Então, o momento de alegria é um momento de satisfação cristã e um momento de entrega e de solidariedade. É verdade, podemos como igreja ser luz na vida do outro, mas também colocarmos ali o alimento espiritual e também o alimento material. É essa a nossa missão. A gente está aqui para isso, para ajudar você aí de casa. E chegou a hora de mais uma interação com você. Mande sua mensagem em texto ou vídeo para o WhatsApp 0 Operadora 12 981352908 e diz pra gente o que você mais gostaria de fazer assim que essa pandemia acabar. Ou que ações você tem feito hoje para ajudar o teu próximo. A gente quer ouvir a sua boa notícia. É só mandar para cá e a gente mostra aqui para todo o Brasil. Vamos ver? Leia, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Hoje, meu coração está repleto de alegria. Meu neto e minha filha não se falavam há pelo menos 5 anos. E agora, durante a pandemia, eles voltaram a ter laços familiares. Eu orei todos os dias para que isso ocorresse. Família presente, formulado por Deus, feliz sábado. Feliz sábado para você também, Leia. Fico muito feliz. E Deus sempre responde uma oração. A gente tem que ter persistência, acreditar que Ele está ouvindo sim e cuidando dos detalhes da nossa vida sempre. Solta a próxima. Genival. Olá, Darcy. Quero agradecer a Deus porque mesmo durante este momento de crise, Ele está abençoando minha família e nos protegendo. Tenho 11 anos e sempre estou ligadinho no Revista Novo Tempo. Olha o amiguinho que ganhei durante esta quarentena. Feliz sábado. Que legal, que lindo amiguinho. Cuida bem dele, viu? Tudo de bom para você. Tem mais uma? Pode soltar a próxima. Luciana, do Amazonas. Olá, Darcy. Esta semana eu gostaria de agradecer a Deus por meu casamento. Vejo o quanto Ele age em nossas vidas. Durante esta pandemia, estamos saindo muito pouco. Desta forma, estamos cuidando de nós e de outras pessoas. Vamos respeitar o distanciamento social. Feliz sábado, pessoal, da Novo Tempo para você também e para o seu esposo. É isso aí, casamento é um projeto de Deus. Vamos para mais uma pausa rápida, mas ainda hoje tem o quadro da ANN e ainda o giro de boas notícias hoje com a Luísa e Maiana mais uma vez. E a gente te espera por aqui. Já estamos de volta e vamos viajar novamente, desta vez para os Estados Unidos com o nosso correspondente, pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Campanha Every Child, Everywhere in School da ADRA ultrapassa 1 milhão de assinaturas. Adventista no Suriname é nomeada oficial de governo. Conheça os detalhes dessas notícias aqui na ANN. Começamos com uma excelente notícia. A campanha Every Child, Everywhere in the School, toda criança em toda parte na escola da agência humanitária ADRA, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, atingiu uma marca histórica. A petição para que todas as crianças do mundo tenham acesso à educação ultrapassou a marca de 1 milhão de assinaturas online. We have some good news to share with you. We did it. No ano passado, a ADRA e os adventistas de cerca de 200 países se comprometeram a apoiar esta iniciativa que se espalhou para países na África, Ásia, Europa, Américas e Pacífico Sul. Os líderes mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia compartilharam uma mensagem especial de agradecimento por este grande resultado. Há um ano, nós desafiamos nossa família adventista em nível mundial, cada um de vocês, para ajudar na coleta de 1 milhão de assinaturas e uma petição para apoiar a educação das crianças. Foi um desafio assustador, mas que nós precisávamos enfrentar. Hoje, nós temos boas notícias para compartilhar com vocês. Nós conseguimos! No momento, nós temos mais de 1.100.000 assinaturas e este número está crescendo. São mais de 1 milhão de pessoas que acreditam que toda criança, em qualquer lugar, deve ter a chance de receber uma boa educação. Mais de 1 milhão de adventistas que mostraram ao mundo que com Deus todas as coisas são possíveis. Em nome de quase 300 milhões de crianças que não têm acesso à educação.
Nós gostaríamos de dizer obrigado. Vocês se mobilizaram em grande número para assinar seus nomes, defender os direitos das crianças em todos os lugares e se juntar aos grupos crescentes de muitos adventistas que querem ver todas as crianças com a mesma oportunidade de receber educação. Aos dedicados na África, obrigado. Aos persistentes na América do Norte e do Sul, obrigado. Aos fiéis da Europa e Ásia, obrigado. Aos incansáveis na América Central e no Pacífico Sul, obrigado. Em conjunto com nossa Agência Humanitária Global, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, nós usaremos seus nomes e assinaturas para continuar defendendo os direitos das crianças que estão fora da escola nos mais altos níveis de governo. Nosso trabalho está apenas começando. Nós estamos desenvolvendo novas alianças globais com organizações-chave para ampliar nossas vozes. Nós precisamos de seu apoio contínuo. Então, nós queremos oferecer os recursos necessários para que você e sua igreja, grupos de jovens, escola ou pequenos grupos possam continuar nos apoiando sobre esse assunto importante. Também compartilhamos um relatório de políticas globais. Assim, nós teremos um roteiro claro do que precisamos defender. Com tudo isso, nós estamos dizendo ao mundo que nosso movimento adventista global está comprometido em estar à frente dessa importante questão. Assim, nós podemos fazer uma diferença significativa na vida de milhões de crianças ao redor do mundo. Por favor, ore pela orientação de Deus à medida que avançamos. E junte-se a nós nesse esforço importante. Como a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado. Pela primeira vez na história, uma adventista do sétimo dia foi nomeada oficial de gabinete no Suriname, país no norte da América do Sul. Saskia Walden é a nova ministra de Assuntos Econômicos, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica do presidente do Suriname, Chan Santokhi. Walden, natural de Suriname e membro da Igreja Adventista de Paramaribo, capital do país, tem servido a denominação em várias áreas no Caribe e na Europa. Em uma cerimônia televisionada, o pastor Edward Blackman, presidente da Igreja Adventista no Suriname, orou por Walden e outros novos membros do gabinete e líderes do governo. Walden é uma especialista em contabilidade com mais de 15 anos de experiência internacional e lidera a sua própria empresa de consultoria no Suriname. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana a NN volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. E a camisa é da Jamaica. É uma maneira carinhosa de abraçar e cumprimentar esses nossos queridos irmãos que, junto conosco, esperam ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Um abraço e fique com Deus. Linda camisa, pastor. Um abraço para o senhor e também para os nossos irmãos jamaicanos. Gente, alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo, do norte do Amazonas e do estado de Roraima, foram diplomados pela conclusão do curso bíblico. Apesar das reuniões presenciais terem sido suspensas por causa da pandemia, eles continuaram seus estudos em reuniões online. Confira na reportagem do Fabrício Gomes. Todos os dias, inúmeras famílias assistem à TV Novo Tempo no Brasil. Ao sintonizarem nos canais da TV, as pessoas recebem estudos bíblicos diários em diferentes formatos. Isso porque cada programa transmite os ensinamentos da Bíblia. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar. A cada apelo, muitas pessoas do outro lado da tela aceitam entregar seus corações a Cristo e começam a fazer estudos bíblicos online, oferecidos nas plataformas digitais. E nesse processo de conversão, a Escola Bíblica do Novo Tempo recebe os interessados vindos da TV, oferecendo um ambiente acolhedor para estabelecer o elo entre a Novo Tempo e a igreja local. Nós estamos muito felizes porque o projeto está acontecendo e estamos conseguindo fazer essa conexão entre a igreja e os interessados ao Novo Tempo.
Assim que a pessoa aceita receber o estudo bíblico oferecido pela TV Novo Tempo, as equipes da escola bíblica entram em contato com cada pessoa, buscando estabelecer um vínculo amigável, incentivando o interessado a visitar a igreja, onde eles possuem um espaço dedicado para os estudos. Nosso grande desafio é fazer com que as pessoas que chegam às nossas igrejas pela Novo Tempo, elas vivam uma experiência real, de acordo com aquilo que elas já viveram, uma experiência virtual à distância. Devido ao cenário atual, causado pela pandemia da Covid-19, as reuniões presenciais das escolas bíblicas foram suspensas, mas os alunos não deixaram de estudar. Foi uma experiência totalmente diferente e prazerosa de estar aprendendo, juntamente com novas pessoas, numa forma através da internet, onde muitas dúvidas foram sanadas e solucionadas no momento. Os alunos das escolas bíblicas do Amazonas e de Roraima seguiram firmes nos estudos e, ao final, receberam um diploma pela conclusão dos cursos em uma belíssima cerimônia de formatura, em que alguns alunos também decidiram entregar a vida a Cristo através do batismo. Isso coroa um trabalho que, mesmo no distanciamento social, os irmãos se mobilizaram e conseguiram mostrar a Bíblia, mostrar a palavra de Deus e falar de Deus para essas pessoas. Isso é uma realização pessoal. Meu esposo também, que me incentivou muito. Dona Judite permaneceu firme nos estudos e concluiu pela segunda vez um curso na Escola Bíblica do Novo Tempo. Mas essa formatura teve um significado mais do que especial para a vida dela. Eu estou aqui muito feliz, e especialmente porque é meu segundo curso. Nesse segundo curso eu consegui trazer o meu esposo e no final do curso a gente conseguiu se batizar, eu e ele. A gente sempre fica alegre, mas não é apenas a mim, a equipe inteira se alegra, É uma festa para nós. Eu fico muito feliz em saber que a Novo Tempo, de alguma forma, ajudou nesse processo do conhecimento da Palavra de Deus. Eu também fico muito feliz. Gente, hoje é dia do voluntariado. Essa atividade abençoada tem crescido durante a pandemia. Temos visto pessoas se mobilizando para ajudar o próximo e a onda do amor tomando conta dos corações das pessoas. Vamos ver? Era 17 de março, o dia em que o Brasil recebeu a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus. Meses depois veio a notícia de que antes disso já existiam pessoas contaminadas pela Covid-19. A essa altura, a única certeza que pairava era a necessidade de conter o vírus. O trabalho voluntário foi essencial para isso. Um sentimento que antes estava adormecido, agora é despertado pelo silêncio das ruas vazias. Na verdade, o barulho incomodativo veio de dentro, da própria consciência, ao ver tanta gente ser vítima do inimigo invisível. Era preciso fazer alguma coisa. Um exemplo veio de Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Moradores do próprio bairro se uniram para ajudar os que mais precisavam. Não é fácil manter o distanciamento quando as próprias casas estão aglomeradas, tampouco manter algumas regras de higiene quando a maior preocupação é a refeição do dia a dia. Uma outra iniciativa ajudou nesse sentido. A ideia é que a gente operasse em comunidades, em lugares que têm muita condição de vulnerabilidade. As pessoas às vezes moram em casas muito pequenas ou casas com muitos habitantes dividindo o mesmo teto, e a gente sabe que para essas pessoas é praticamente impossível conseguir fazer o isolamento correto dentro da sua própria casa. Então essas pessoas hoje são convidadas para virem passar esse período da quarentena dele dentro desses centros de isolamento, com dois propósitos, O primeiro deles é a gente tentar cuidar um pouco dessas pessoas, fazer uma extensão da casa dela, então dar conforto, dar acolhimento, fazer os cuidados básicos, tanto na área de saúde quanto na área de emocional e psicológica da pessoa, e também para que a gente consiga evitar maior transmissibilidade do vírus dentro das comunidades. De acordo com o IBGE, no ano passado houve uma queda no número de pessoas que se dedicaram a uma causa. A chegada da Covid-19 mudou esse quadro.
Hoje, plataformas de trabalho voluntário apresentam crescimento. Muita gente comovida e ações de ajuda humanitária não param. O voluntariado não exige muito. O crucial é analisar de que forma, segundo a nossa realidade, a gente pode ajudar. Seja em trabalho ou com doações, seja apoiando alguém ou usando a criatividade para ajudar de dentro de casa, ser voluntário, aliás, exige sim uma coisa: a empatia. E é assim que num momento tão difícil como esse, a gente consegue ao menos amenizar a dor e manter um sorriso por trás das máscaras. É isso aí. E vamos ao nosso giro de boas notícias. Hoje com a Luísa Maiana, que esteve comigo aqui a semana toda, trazendo as boas novas. Pois é. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Darcy. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Boa noite a você de casa aí também. A gente vai começar falando aqui no Giro de Boas Notícias justamente sobre esse assunto aqui do último VT, né? Que do voluntariado. foi a sua reportagem. Parabéns, pois é, linda. obrigada. E hoje tem outra reportagem de Luísa e só vai dar você aqui hoje. Que legal. Legal, e é um prazer sempre contribuir. E eu queria começar contando a história aqui de Ibanez de Lourdes Pereira. Ela tem 60 anos e decidiu fazer uma ação voluntária aí. Ela decidiu que o fim da sua carreira não seria a aposentadoria, mas o voluntariado. E foi aí então que a ex-secretária executiva da Universidade Federal do Espírito Santo resolveu montar um projeto super legal, chamado Projeto de Aposentadoria. Lá em 2012, Darcy, quando poderia ter encerrado suas atividades, ela resolveu apenas desacelerar. E foi meio que aí que ela começou a planejar esse projeto. E ela transformou esse tempo de trabalho dela em serviço voluntário. Em 2017, quando ela se dedicou exclusivamente a essa tarefa, e aí ao mesmo tempo, no mesmo ano, ela ajudou a reformar a casa de uma família apenas com doação de amigos. Olha que legal. Que legal. Atualmente, Ibanez faz parte de um projeto que arrecada pão e distribui às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela também realizou uma festa de aniversário e conseguiu arrecadar aí 50 cestas básicas para doação no mês de julho e mobilizou aí o condomínio onde ela mora para conseguir arrecadar esses mantimentos. E nesse tempo de pandemia, essas ações têm feito muita diferença, né, Darcy? Eu fiquei muito feliz quando eu vi esses dados do IBGE mostrando esse crescimento de pessoas envolvidas em uma causa. Isso realmente é muito importante e é mais uma lição desse período de pandemia, viu, gente? A gente precisa levar essas ações aí de solidariedade para depois desse momento difícil. Exatamente. A gente estava falando sobre isso essa semana, inclusive, né? Que a gente precisa exatamente. deixar o amor continuar depois da pandemia. Essa solidariedade que tem mobilizado o nosso coração, não é mesmo? Com certeza. E ainda falando um pouquinho sobre essa questão de crescimento, né? Agora a gente falou sobre crescimento pessoal e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento financeiro. Você sabe que eu gosto dessas coisas, né? Eu sei que você gosta também. E olha só, mesmo em meio à pandemia, a empresa Superbom, que é a empresa alimentícia especializada na produção de alimentos saudáveis, anunciou uma expansão internacional, viu, gente? Que legal. Com a marca agora vai fazer uma exportação para Dubai, olha só que legal. Olha só, que chique, né? Que chique, pois é. A transação comercial foi realizada em parceria com diversos supermercados do país, depois de uma demanda do mercado identificada lá nos Emirados Árabes. A expectativa é que este canal de exportação corresponda a 10% do seu faturamento até o final do ano que vem. Além dessa presença lá em Dubai, a empresa já exporta seus produtos para países da Oceania e América do Sul e está com negociações para comercializar esses alimentos também na Bélgica e no Uruguai. Olha só que legal, né? A gente fica feliz quando vê essa expansão, não só pela questão financeira, pela questão mercadológica, mas porque a Superbom tem essa mensagem da saúde, tem essa mensagem de boas alimentações, tem alimentos aí que colaboram para a preservação da nossa saúde e o cuidado do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, né? Então é muito bom. a proposta desta missão da Superbom. Eu tô vendo essa imagem aqui da cesta e tô com vontade de levar um pouquinho desses alimentos para mim. Pegar para mim também, tá bom? Então tá bom, Darcy. E eu desejo para você um feliz sábado, deleitoso, para você aí de casa também, um ótimo dia de descanso e que você possa realmente se deleitar no Senhor nesse dia e nos outros dias também, tá bom? Amém. Para você também. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau, amiga. Feliz sábado, gente.
E vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Nosso número é o 0 operadora 12 98135 2908. Conte pra gente o que mais você gostaria de fazer assim que essa pandemia acabar. Ou que boas ações você tem feito ao próximo agora. Vamos ver quem mandou mensagem pra gente? Solta aí. Gabi e Mary, eu sou teólogo e obreiro há 50 anos de outra denominação cristã, mas por meio da Novo Tempo a minha vida mudou. Depois que essa pandemia passar, quero me tornar um adventista do sétimo dia e participar como um anjo da esperança junto com a minha família. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Um grande abraço, viu? Sara Manuela, de Pernambuco, minha boa notícia é que este mês completamos 14 anos de casados. Sou grata a Deus por sempre estar no nosso casamento e no nosso lar. O casamento é um projeto de Deus, verdadeiramente é, Sara. Um abraço para você e para sua família. Felicidades. Vamos para um rápido intervalo e na volta o Revista Novo Tempo vai apresentar o último episódio da série Novo Normal. A chegada do novo coronavírus foi tão rápida como um piscar de olhos. De repente, o mundo se isolou na tentativa de conter o número de novos casos da doença. As portas dos templos e os lugares para cultos religiosos tiveram que ser fechados e a prática da fé precisou ser readaptada. Já estamos de volta e no Fé em Ação de hoje vamos para o sul do país. Em Curitiba, no Paraná, um grupo de jovens voluntários se uniu para construir 2 casas que vão levar conforto e segurança a famílias que passaram por momentos bem difíceis. Vamos ver? Quando pessoas que querem fazer o bem se reúnem, tudo pode mudar. Vidas são transformadas, dificuldades são substituídas por bênçãos. O amor cresce e transborda. Hoje você vai acompanhar junto comigo mais histórias emocionantes. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Você já tentou construir algo? Um brinquedo, uma maquete, um móvel? Quem quer construir alguma coisa busca um objetivo, um alvo. Tem em mente um resultado e muitas vezes esse resultado não pode ser tocado. Quer um exemplo? Quem busca construir uma casa procura proteção, tranquilidade, esperança. E só mesmo quem precisa muito de alguma coisa pode mensurar o valor da sua construção. Quem me ajuda a te contar a história de hoje é a repórter Letícia Alves. A proposta inicial da Missão Caleb no distrito de Boa Vista, em Curitiba, era construir uma casa e beneficiar uma família. No entanto, uma fatalidade aconteceu. Mesmo assim, eles não mediram esforços e decidiram agora construir 2 casas, transformando a vida dessas famílias. E mesmo que a Missão Caleb tenha acabado, esses voluntários continuam a trabalhar. Pense na dor de ver tudo que você tem se perdendo em um incêndio. Era uma casinha. Era minha casinha. Eu tava num quarto, né? E o nosso quarto é muito escuro, não tem janela na casa. E era sempre no reboco, né? E eu já não enxergo, né? Então, aí faltava já 4 dias, né? Que não tava vindo luz, né? Eu coloquei a vela na cama. E aí o telefone tocou, né? Nessa hora, a gente era pra eu estar fazendo a nenê dormindo. Deixar ela na cama, né? E aí ela acordou com o telefone e a gente foi porque não tem área ali dentro. Aí eu fui atender lá fora. Foi questão de 5 minutos. A vela pegou, virou, caiu na primeira cama, pegou a segunda cama. Só que eu não vi, nem senti. A minha filha que estava fora, ela falou, mãe, tá cheirando queimado, mãe, tá cheirando. Eu falei, da onde? Aí ela viu, só veio aquela lareira preta. Pela infeliz fatalidade, né, o incêndio que houve, que acabou destruindo toda a casa dela, ela como membro da nossa igreja, a gente prontamente, quando ficou sabendo, a gente já se deslocou para cá para auxiliá-la. Vimos o estrago que foi praticamente de 100% da casa, só ficou as paredes em pé. E a gente disse, não, alguma coisa tem que ser feita, porque ações valem muito mais que palavras. Comecei a entrar em pânico. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Ninguém me deixava entrar dentro da casa, ninguém. Aí eu não entendia o porquê, porque eu tava com o nenê no colo, né? E eu queria socorrer as coisas e não podia, ninguém, e na hora eu não me toquei. E aí daqui a pouco eu falei, pelo amor de Deus, tira o botijão. Só isso que eu pensei, para a explosão não ser pior.
Mas foi muito rápido, graças a Deus, naquela hora veio meu irmão, veio meu filho e pagando e não pagava. Mas foi muito forte. Eu fico imaginando a situação quando ela se depara com toda a casa numa conflagração, né? Aquela perda de tudo e agora para onde eu vou correr? E é nesse momento que entra a igreja, é nesse momento que Deus abençoa as pessoas por meio da sua igreja. E esse é um dos propósitos da existência da igreja, é cuidar do seu povo, das pessoas, das suas ovelhas. E um desses cuidados não é apenas a ministração da palavra, mas o cuidado também com as coisas relacionadas a esta vida. Tristeza total, sabe? É você ver uma família toda sem o lar, tudo preto, queimado, o telhado não existia, era só as paredes queimadas e mais nada. Móveis, roupa, tudo foi queimado, tudo. Então a gente... muito bate no coração a gente se colocar na posição, né? Imagina a gente chegar no nosso lar e a gente ver a nossa casa só com as paredes e sem ter mais nada. Então aquilo bate um desespero, a gente tem que atuar, a gente tem que mostrar a diferença nesses momentos. Para ajudar a Célia, um grupo de voluntários se reuniu. Eles carregam em suas camisetas o nome do projeto que abraçam, Missão Caleb. Escolheram dedicar seu tempo e seus talentos para ajudar. A gente estava, acho que sexta-feira à tarde, no WhatsApp veio um vídeo no grupo da comissão da igreja que a casa da irmã tinha pegado fogo. Aí eu logo movimentei como diretor jovem de conseguir os jovens para vir dar uma força aqui. A gente ficou focado ali na organização dos materiais. O que era necessário para levantar essa casa novamente? Os materiais de construção, a mão de obra. Então a gente chamou uma equipe de construção, os nossos irmãos que mexem com construção, e a gente disse, pessoal, vamos levantar os materiais. Quantos sacos de cimento, ferro, telha, o que a gente precisa? Levantamos uma planilha. Essa planilha, num orçamento inicial, deu um valor de mais de R$12.000. E com a graça de Deus a gente conseguiu arrecadar tudo. A gente teve uma frente... que a gente agradece muito com o ambiente que a Célia trabalhava, que ela trabalha no Sindacta com os militares ali, e eles fizeram uma frente lá também de auxílio com recursos. Tivemos uma frente também com a comunidade local, que também fez uma frente, então a gente juntou um grupo ali. Com essa planilha eu lançava para eles, temos essa planilha, precisamos desses materiais. E a cada dia surgia doadores dizendo, um cimento aqui sou eu, um metro de areia tô eu, e assim foi indo. Olha, eu nunca esperava isso, vou ser bem sincera. Nossa, foi tanta ajuda, mas tanta ajuda. Deus foi tão bom com a gente, sabe? Olha, o que a gente não tinha, Deus deu em dobro, sabe? Falei, meu Deus, hoje eu tenho piso, minha casa era no bruto, tudo no bruto. Eu não tinha tintura, não tinha nada na minha casa, sabe? O meu quarto era ali, era só 2 divisórias, essa era aquela. Eu ganhei esse espacinho, sabe? Então Deus foi maravilhoso, assim, sabe? Mas não foi apenas a Célia que recebeu a casa que precisava. Com a ajuda dos voluntários, a Jéssica ganhou um grande presente: poder ajudar sua mãe. Tudo começou com a separação dos meus pais e a minha mãe saiu daqui e foi tentar a vida dela lá em Santa Catarina. Trabalhava num quiosque na frente da praia, só que daí, como veio a pandemia, os quiosques todos fecharam, né? Foram obrigados a fechar. E a minha mãe começou a ficar preocupada, né? Porque não tinha mais como pagar o aluguel. Nesse lugar que ela tá, não tem geladeira. Tem fogão, mas o fogão não funciona. Daí ela não tem como cozinhar. Ela não tem armário, não tem máquina de lavar. E no começo de maio ela sofreu um acidente. E ela tava de bicicleta. E daí o carro não viu ela e pegou e bateu nela. Ela reclamava muito, de muita dor no braço. E ela foi seguindo, né? Desse jeito. No final de maio... a minha avó faleceu, que é a mãe dela também. Isso deixou a minha mãe mais mal ainda do que ela já estava. E ela ficou numa situação assim muito crítica, sabe? Sozinha lá, porque ela tá lá sozinha, não tem nenhum amigo, nenhum parente. Foi nessa situação assim que eu me vi e pedi pra Deus socorro, né? Falei, Senhor, me ajuda, porque com ela perto de mim, eu consigo ajudar e auxiliar ela, né? Mas ela longe de mim, não tem como eu fazer muita coisa. Surgiu uma iniciativa no nosso distrito de ajudar algumas pessoas da nossa comunidade, dos nossos irmãos, que estão sofrendo aí com algumas dificuldades. Então eu tive a ideia de pedir ajuda pro pastor e pros Calebs da igreja, que foi bem no mês assim que ia começar a missão, pra gente construir uma casa pra ela, né? Pra ela estar aqui pertinho da gente.
Olha, vocês estão vendo algo cru aqui. Temos apenas o espaço onde será construída a casa para a mãe da Jéssica. E tudo isso aqui vai ser alterado, vai ser tudo mudado. Nós vamos arrancar toda essa parte que vocês estão vendo aqui, essa pequena estrutura, uma espécie aqui de um estacionamento. E nós vamos quebrar isso aqui e vamos construir a casa, uma casa de 3 peças. Será um quarto, sala conjugada com cozinha e o banheiro. E haverá uma pequena varanda aqui onde nós iremos fazer aqui a lavanderia também. E na verdade a Missão Caleb, ela se inicia com o projeto de construir casa por essa razão aqui, né? Tudo começou com a necessidade da mãe da Jéssica, foi conseguido o terreno e agora estamos naquela fase de arrecadação dos meios. Logo, logo isso aqui vai mudar completamente. Mais desafiador, conseguir material. Conseguir doações foi o mais difícil. O nosso projeto não foi apenas como só uma pessoa, só trabalhadores colocando a mão na massa. Teve voluntários que fizeram o trabalho através da internet, liderando uma campanha, arrecadando dinheiro através da internet. Outros irmãos que não estavam inicialmente inscritos na Missão Caleb, mas que também são pedreiros da igreja, são mestres de obras, engenheiros. Então mobilizou uma galera fora, assim, genial, uma galera monstro mesmo do nosso distrito, tanto pessoas que sabem construir casas, como pessoas que sabem também mexer com redes sociais e também motivar o povo, pessoal que faz lanche, comida pra galera. Sempre ajudei, sempre tive nos bastidores, assim. Normalmente é na cozinha, normalmente é, tipo assim, na limpeza, né? A minha missão primeiro é hoje aqui, que nós estamos fazendo, que eu trouxe o lanchinho deles, né? A princípio era só pra ser o lanche, mas eu falei assim, não tô fazendo nada mesmo, então bora ajudar. Daí eu vim mais para ajudar mesmo no que for necessário. As doações foram muitas. Muita gente se mobilizou, graças a Deus, né? Os vizinhos, pessoas da nossa igreja, pessoas também de outras denominações também. A gente precisava ter alguém, assim, uma equipe preparada para separar certinho o que precisava mesmo, o que a família já tinha recebido, o que ainda tinha para receber. A questão de doação foi fantástica, porque eu cheguei a ter situações de pessoas que ligavam que eu nem conhecia, você que é o Tom, que está ajudando ali na casa, tal. Seguinte, Tom, eu tenho um recurso aqui para auxiliar você. Mas irmão, tranquilo, vamos lá. Não conhecia a pessoa, não é do nosso convívio próximo, e de repente ele dizia assim, olha, passa a lista para mim. E o irmão ia lá, a pessoa ia lá e gastava R$ 2.500 para auxiliar. Nada. Isso foi fantástico, toda essa ação. Eu passei a olhar as pessoas de outro modo. Posso ser Cristo na vida de alguém. E ajudar nesse meio é algo simples, né? É algo que dá uma sensação de alívio, agradecimento, uma sensação boa. Nunca tinha participado de alguma coisa desse tipo, de construir uma casa, e isso é, assim, desafiador, é animador, divertido, bacana, porque a gente passa por experiências que a gente nunca tinha passado antes. Então, assim, a gente tá amando, eu principalmente tô, assim, achando o máximo tudo isso, organizar, tá ajudando, e é uma experiência, assim, única, vai ficar marcada pro resto da vida, tenho certeza. Acho que não tem palavras para dizer quão bom é ajudar o próximo. Acho que é importante a gente disponibilizar o nosso tempo para outras pessoas também, não só para nós. Muda a gente como pessoa poder ajudar o próximo. Porque a gente se diz cristão, mas muitas vezes a gente não faz nada. Membro de banco, agora trabalhando na missão, podendo contribuir para o próximo, faz bastante diferença na nossa vida. Você se sente mais humano. Nós acreditamos que a fé é movimento. Tem que ter movimento. O cristão tem que se mexer, sair do banco da igreja, sair daquela vida acomodada e amar a sociedade, amar a comunidade. Jesus fazia isso. Ele se misturava com o povo. Ele atendia às necessidades humanas. E é isso que nós estamos fazendo com nossos jovens. É isso que nós estamos aprendendo dessa vez. E essa que tem a fé e a ação, é algo que motiva a nossa galera, que faz que essa galera tenha ânimo de trabalhar em 2 casas. Que coisa fantástica, era uma casa apenas, já não era fácil o processo. E agora 2 casas é um desafio muito grande, mas tendo fé e se movimentando, com certeza isso vai acontecer. Enquanto os voluntários se sentem privilegiados por poder ajudar, aqueles que recebem o apoio que precisam carregam no rosto um sorriso e no coração alívio e gratidão. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz,
Nossa, ela vai ficar muito radiante. Eu até dei uns detalhes assim pra ela, né? Contei mais ou menos pra ela o que a gente tava planejando. Nossa, ela ficou muito feliz, muito agradecida. Ela tá imensamente grata a todas as pessoas que estão participando, que estão envolvidas nesse projeto. E eu tenho certeza que a vida dela vai mudar totalmente, porque com a casa nova ela vai ter o espaço dela, né? Vai ter o lugarzinho dela, vai ter sossego, paz, tranquilidade. Eu vou estar aqui perto, né, para auxiliar ela em tudo que ela precisar. E eu tenho certeza que vai ser tudo diferente, tudo para melhor. E nós vimos nessas duas casas, no olhar de cada um, de cada dificuldade que nós estamos tendo de arrecadar as coisas, de correr atrás de móveis, de correr atrás de tudo que é necessário, que é muito importante essa ação para motivar o jovem na igreja. Fazer você sentir que nós somos participantes de algo maior, que é amar a Deus através dessas coisas, através das pessoas, através do olhar da missão cumprida no olhar de cada um, tanto daquele que faz, quanto daquele que recebe a bênção. Antes, o rostinho dela, quando eu estava triste pela casa, pela situação que estava. E agora, quase concluindo, assim, sabe? Tipo, a gente vê a esperança nos olhos dela, nos filhos, no esposo. É muito gratificante, é maravilhoso isso. Eu sei que Deus deu um livramento muito grande, né? Porque era pra minha filha ter morrido na cama. E ali eu penso assim, Deus foi muito bom comigo, sabe? Porque eu acho que eu teria ficado louca e até ter tirado a minha vida, sabe? E aí veio os irmãos ajudaram, nossa... Tipo assim, os irmãos eles vieram, acolheram. Deu para ela a certeza do amparo, da segurança, da irmandade. E quem sabe até mesmo foi a forma como Deus disse para ela, eu estou cuidando de você, fique em paz, vai dar tudo certo, as coisas vão ficar melhores do que estavam. Que lindo ver como essas casas vão mudar a vida dessas famílias. Todos merecem um local seguro para morar. Obrigada, Letícia, pela nossa parceria hoje. O Fé em Ação chegou ao fim, mas eu te encontro na semana que vem. Até lá! Até lá, Bárbara. Quanto podemos ajudar quando nos unimos para fazer o bem, não é mesmo? Parabéns aos voluntários pela iniciativa. E esse projeto continua e você pode ter mais informações no Instagram, @Caleb_BV. Ao longo da semana, você acompanhou aqui no Revista a série Novo Normal, com as projeções para a vida no pós-pandemia em vários sentidos. Na educação, no meio ambiente, no trabalho, nos relacionamentos. E como vai ser a nossa vida espiritual e a convivência religiosa dentro dos templos? Essa resposta você confere agora. A chegada do novo coronavírus foi tão rápida como um piscar de olhos. De repente, o mundo se isolou na tentativa de conter o número de novos casos da doença. As portas dos templos e os lugares para cultos religiosos tiveram que ser fechados e a prática da fé precisou ser readaptada. Quando o mundo silenciou, foi impossível não refletir. Ninguém sabia por onde começar, mas a mudança era inegável. As relações seriam diferentes, as prioridades reavaliadas, o próprio tempo seria entendido de outra maneira. A partir de agora, manter a distância era a realidade próxima de nós. Foi então que os templos do consumo suspenderam atividades, os templos da beleza apagaram as luzes, os templos da fé fecharam as portas.
Na tradição protestante, a ideia de cristianismo está ligada diretamente à vivência em comunidade. A experiência individual, ela sempre precisa do encontro com os outros, porque a religião é um fenômeno social. Mas e agora? Seria a comunidade da fé apenas aquela que se reúne dentro das 4 paredes de uma igreja? É claro que o cristianismo, e principalmente a tradição protestante, sempre teve um viés de interpretação da ideia do corpo como templo do Espírito Santo numa chave mais individual e que, portanto, o centro da vida religiosa não é apenas o momento da congregação, mas é um momento que também pode ser vivido completamente na solidão entre você e Deus. A pandemia nos tirou desse espaço por um tempo. E isso está sendo bastante doloroso. Eu acho que provocou uma reflexão sobre a fé compartilhada com a família, ou para aqueles que vivem sozinhos, sobre a devoção pessoal. Nós fizemos das nossas casas um local de culto e adoração. Tivemos que fazer isso. Já deveria ser sempre, mas esse conceito ele se intensificou. É um conceito que sempre existiu, mas ele se fortaleceu agora, né? Então, eu creio que nós podemos tirar daí a necessidade de renovarmos nossos momentos de oração, nossa meditação em família, o tempo para a leitura da Bíblia e de outras obras inspiradoras. Tudo mudou. No lugar dos cultos presenciais, as reuniões online, lives e mais lives foram promovidas para ajudar aos mais necessitados. A comunhão com o semelhante também se tornou virtual, mas não deixou de ser real. Se antes a tecnologia já se fazia presente nas relações religiosas, em tempos de pandemia ela se consolidou ainda mais. As próprias religiões, mesmo as várias denominações cristãs, têm feito uso de ferramentas digitais para mandar conteúdo para fiéis. Né? Como trechos da Bíblia segmentado para determinado público de certa idade. A gente sabe que tem pastores usando o TikTok, certo? Então, o uso de ferramentas digitais é uma coisa que antecede a esse momento da pandemia. Antecede como opção, não como falta de opção. Antecede como um acessório, não como a experiência única naquele momento possível. Para alguns, a pandemia trouxe uma oportunidade para exercer o evangelho genuíno. Penso que é uma oportunidade, acima de tudo, para a prática da solidariedade. As pessoas que, de fato, levarem a sério, por exemplo, na tradição cristã, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E num momento com as pessoas tão fragilizadas, é essa oportunidade de demonstrarmos o amor de modo concreto. A pandemia deixou o mundo perplexo, parado, a vida em suspenso. Ainda assim, entre as tantas movimentações cotidianas que se mantiveram no ritmo, a fé também era vida, enquanto pessoas perdiam empregos, enquanto tanta gente passava por provações, enquanto outros morriam. E também para celebrar quem havia vencido o inimigo invisível. A fragilidade e a dependência humana ficaram latentes. A eficácia do segundo mandamento se tornou real. Amar o próximo como a mim mesmo é cuidar do outro como eu cuidaria de mim. Proteger o outro é me proteger. Uma grande lição, Luiz, é nós aprendermos as nossas limitações. Essa pandemia de coronavírus, ela mostrou as limitações dos governos, das pessoas, dos cientistas. Por isso que é até difícil, num grande momento onde nós aprendemos o limite das nossas projeções, continuar projetando, entende? Talvez essa é uma grande lição, ver a fragilidade da vida humana. Mesmo nessa epidemia aí, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente vê atitudes de solidariedade, pessoas mobilizadas, igrejas mobilizadas em ajudar as pessoas, oferecer alimento, oferecer apoio, enfim. Então, as igrejas continuaram atuando dessa forma, né? Então, eu acho que isso é algo bem interessante. Desperta essa questão
da solidariedade. O lugar onde religiosos costumavam se encontrar para comungar, hoje está vazio. Aos poucos, a reabertura dos templos está acontecendo. Entre os assentos, o X traduz a necessidade do distanciamento social, mas apesar disso, cada membro se une ao outro através do elo da fé. O amor, ele é criativo. O amor, ele encontra meios, ele contorna obstáculos, ele é perseverante, ele é paciente. O amor, ele foi resumido pelo próprio Jesus como o centro da sua mensagem. O amor, ele é fruto do Espírito. O amor é o resultado de Deus na vida de uma pessoa. Então, que os cristãos possam cumprir, num momento crítico como esse, a ética radical de Jesus. O próprio texto bíblico diz que o amanhã é desconhecido para o homem. As orações em uníssono têm clamado pelos doentes, familiares, profissionais essenciais, pela vacina, pela cura. Independente do credo, todos pedem o fim da doença. Quando se trata da espiritualidade, é preciso entender que qualquer hora, tempo, lugar e até mesmo circunstâncias são perfeitos para se conectar com o divino. Uma coisa nunca muda, o amor do nosso Deus por nós. E o relacionamento com Ele depende de mim e de você. E se você perdeu algum episódio dessa série Novo Normal, é só acessar o canal do Revista Novo Tempo no YouTube. Aproveite e se inscreva no nosso canal, tá bem? E vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Solta aí. Coca de Carpina, no Pernambuco. Olá, Darcy. A minha boa notícia desta semana é que mesmo durante a pandemia continuamos ofertando estudos bíblicos. Vocês não fazem ideia como estou feliz em saber que a nossa Igreja Adventista vai abrir em breve. Todos nós estamos felizes. Um abraço para você, viu? Agora sim, o programa de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a programação da Novo Tempo. Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem o programa de oração especial com o pastor Alceu Filho, capelão da Novo Tempo e co-apresentador do programa Entre Família. Eu estarei juntamente com ele lá louvando ao Senhor. Até lá, fique com Deus.